convido a igreja, mais uma vez, ter um momento de oração. Oremos. Louvado e eterno Deus, maravilhoso Pai, bondoso Pai, é nessa bondade, neste amor infinito, desta graça maravilhosa, em que nós nos deleitamos, Pai. Nesse momento, Pai, nos colocamos nas Tuas mãos e te pedimos, fala conosco, fala aos nossos corações. Traz uma palavra, Pai, de renovo, de alegria, de avivamento, porque a Tua alegria é a nossa força, ela que nos move, ela que nos leva mais além. E nessa noite, Senhor Deus, queremos ouvir. Fala. De maneira que a Tua glória seja sentida e que o Senhor ministre, Senhor Deus, o Seu toque, Tua unção, o Teu poder sobre essas vidas que aqui estão, sobre essas vidas que nos ouvem, Pai. Que o Teu poder de cura, Pai, alcance essas vidas, fazendo os milagres que elas estão esperando de Ti. Transformação, libertação, convertendo vidas, transformando. Senhor, que seja uma noite de glória, que testemunhos depois, Pai, sejam dados daqueles que receberam esta unção poderosa do Teu poder, curando, abrindo portas, levando a paz, a harmonia para os corações, a alegria para os corações entristecidos, fazendo tudo acontecer de uma forma sobrenatural. Fala conosco, Pai. Queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, recebe as nossas orações. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Essa noite nós queremos saudar esta igreja linda do Senhor mais uma vez, com essa preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós lemos hoje fala exatamente, irmãos, de um louvor a Deus. Esse texto, ele fala de um hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. Há momentos das nossas vidas que quando lemos textos como esses, nós fechamos os nossos olhos, irmãos, e meditamos porque esses versículos eles entram profundamente no nosso ser. Porque são versículos como esse, irmãos, que nos mostra claramente a grandeza de Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Um Deus que conhece,
um Deus que vê, um Deus que faz, um Deus que pode, um Deus soberano que para Ele não há nada impossível. O salmista, ali no Salmo 39, ele reconhece dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia. Conhece o meu deitar e o meu levantar. A expressão, irmãos, dessa onisciência, dessa onipresença de Deus, e que Ele está vendo tudo a todo tempo e sabe tudo o que está acontecendo. Nessa noite, Ele diz: eu sei o que está acontecendo com você. Eu sei muito bem o que você está passando. Eu sei muito bem o que você está pensando. Eu conheço as tuas necessidades mais urgentes. Aleluia. Tem momentos, irmãos, que a gente precisa meditar na palavra de Deus e reconhecer que Ele é soberano para fazer muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Aleluia. Nós, irmãos, líderes, pastores, precisamos crescer com esta palavra de Deus, irmãos, para que esta palavra ela possa verdadeiramente produzir crentes que apreciem, irmãos, o mistério de Deus. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ou uma boa parte delas, estão fugindo dessa responsabilidade do ensino da palavra, ou de viver essa palavra, centrando muitas vezes, irmão, a sua adoração no homem. Aleluia. Esse texto, irmão, fala de um louvor a Deus, de um hino de louvor a Deus. E nós precisamos saber que a adoração não precisa ser, nem pode ser para uns. Aleluia. Adorando, irmão, alguns deles muitas vezes cantando músicas que não adoram a Deus. Sermões que muitas vezes são pregados, irmão, muitas vezes para divertir, engraçados, muitas vezes para entreter, aleluia, para agradar as pessoas, e não para fazê-las, irmão, se sentir na presença de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela não é para te agradar, nem para te entreter, mas é para te fazer, irmão, sentir-se cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha, queridos, é quase impossível sermos um adorador se você não tiver essa comunhão verdadeira com Deus. Se você não tem Deus no seu coração, aleluia, a sua adoração, irmão, ela não vai subir ao trono da graça. A igreja do Senhor, irmãos, o louvor ao Senhor tem que ser feito, irmão, de todo o seu ser, de todo o seu coração, com toda esta alegria. Louvar a Deus com alegria. Aleluia. A sua adoração, irmão, jamais será recebida se você faz por fazer, para se exibir,
querido, o texto nos fala aqui que existe uma profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência, do conhecimento de Deus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece muito bem aquilo que você está fazendo, como está fazendo, para quem está fazendo. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa sentir esse mistério, irmão. Mistério que é insondável, que é complexo. O mistério da sabedoria e da ciência, do conhecimento de Deus. Aleluia. E você só pode sentir isso se você estiver cheio desta presença, cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa entrar na presença de Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Você precisa oferecer o seu culto racional, culto, irmão, de sacrifício vivo a Deus, mente, coração, alma, vida no altar. Aleluia. Glória a Deus. É uma entrega total. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui, ele quer nos ensinar sobre essa profundidade do caráter de Deus, que não tem fim. Somos sondados. Nós, queridos, sim, somos limitados. Podemos fazer muitas coisas, porém, somos limitados. Mas Deus não. Para Deus não há nada impossível. Amém? Deus conhece todas as coisas, em todos os tempos, que seja passado, presente, futuro. Ele conhece a mim e conhece você. Amém? Deus conhece todos os habitantes, todas as nações do mundo. Nada pode fugir do olhar de Deus. Aleluia. Veja o que diz o texto, irmãos, aqui no versículo 33. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria. Aleluia. Quem, irmãos, conheceu a mente do Senhor? Quão sondáveis são os seus juízos, quão desfrutados os seus caminhos. Isso quer dizer as suas decisões, os seus métodos, a forma de Deus trabalhar, irmãos, vai além da nossa compreensão. Amém? Talvez você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus está trabalhando em favor do seu povo. Aleluia. Talvez eu não entenda a forma, o método, mas eu quero dizer que Deus ama o seu povo, que Deus ama você, que Ele sabe muito bem o que está fazendo. Aleluia. Quão sondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia. Todo o trabalhar de Deus, irmãos, ela vai muito além. Ele vai muito além da nossa compreensão humana. Ninguém, irmãos, quem conheceu a mente do Senhor, eu posso lhe dizer com toda certeza, ninguém. Ninguém. Aleluia. Ninguém, irmão, foi quem aconselhou o Senhor. Porque o texto diz: quem
foi seu conselheiro? Ninguém. Nós precisamos de conselhos. Quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Ninguém. Nós, irmãos, só podemos dizer assim, que Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Amém? Amém. Com isso, irmão, nós podemos dizer: o meu Deus, o nosso Deus, Ele é soberano e Ele faz como quer. Ele faz quando quer e com quem Ele quer. Amém? Amém. Tenha paciência. Espere em Deus. Confia em Deus. Aleluia. Não há nada que você está necessitando, que você precisa na sua vida. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa lhe dar. Aleluia. Mas Deus, irmãos, Ele não nos deve nada. Nós é que devemos tudo a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Verso 36, irmãos. O texto diz que pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, Jesus. Aleluia. Isso quer dizer, nós devemos nos curvar diante dele. Diante da sua glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória, pois a ele eternamente. Eu não sei, irmão, se você percebeu o que Deus está falando com você através dessa mensagem. Eu não sei se você está percebendo aquilo que Deus está querendo ensinar para você. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz como quer. Tudo, irmão, está nas mãos de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas através da mensagem, tudo, querido, é sobre Ele. Tudo vem dEle. E para Ele, irmãos, são todas as coisas. E isso significa, irmão, que tudo existe para os seus propósitos. Aleluia. Para louvá-lo, para adorá-lo. Todas as coisas existem para a glória de Deus. Aleluia. Também todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você ama a Deus, irmãos? Espere em Deus. Ele está trabalhando no seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e que vive segundo os seus propósitos. Aleluia. Você vive, querido, porque Ele vive. Nós falamos recentemente sobre isso. A vida da ressurreição. Você vive porque Ele vive. Você foi criado porque Ele é o Criador de todas as coisas. Você deve viver a sua vida para Ele. Aleluia. É isso que o apóstolo Paulo, através desse texto, ele quer nos ensinar. Nesse versículo 36, irmão, ele quer dizer: olha,
vida que você pode viver. É uma vida na presença de Deus. É uma vida de obediência a Deus. Porque Ele é dono de tudo. A prata, do ouro. É Ele que te sustenta com as tuas mãos. É Ele que te dirige. É Ele que te protege. Aleluia. A sua vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Por isso, precisamos sair daqui dessa noite com esse entendimento. E diante de uma palavra como essa, nós fazemos uma reflexão e perguntar a Deus, a partir de hoje, a partir de agora, assim como o salmista nos ensina, dizendo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Através dessa mensagem, nós precisamos sair daqui dizendo assim: Deus, como é que eu posso te servir melhor? Muitas vezes, irmãos, a gente estamos fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus quando nós podemos. Muitas vezes nós queremos o nosso melhor, ou queremos de Deus o nosso melhor, mas não estamos dando o nosso melhor para Deus. Que você possa refletir nessa palavra. Que você possa perguntar a Deus como eu posso te servir melhor. Deus, o que eu preciso fazer para te agradar mais? Amém, Deus? Deus, o que eu preciso fazer para glorificar mais e mais ainda o teu nome? Paulo, ele nos ensina aqui em Filipenses, capítulo 2, no versículo de 9 a 11, ele vai dizer: por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Paulo está falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para que o nome de Jesus, amém? Se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que nós possamos sair daqui, irmãos, com esse entendimento, fazendo essas perguntas para nós mesmos. Deus, o que é que eu posso fazer para te servir melhor? Para te agradar melhor? Aleluia. Para que todos saibam, irmão, e contemple essa soberania de Deus. Jesus, Ele é e sempre será o mais poderoso nome do mundo. O nome que está acima de todo nome. O nome santo de Jesus. Que nós sabemos, irmãos, que este hino de louvor a Deus, transmitido através dessa mensagem, ele venha ecoar em nossa mente e no nosso coração. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua rica e santa palavra, por este hino de louvor, Senhor, a este nome que está acima de todo nome, o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que Ele nos sustente,
nos dirija, nos proteja e nos fortaleça nessa caminhada. E que possamos, Senhor Deus, sair daqui confessando, dando o nosso melhor, no servir e no glorificar a Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.